Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, vamos falar sobre o tema divórcio, a apostasia do amor. O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões por meio do nosso e-mail, que é verdadevida@mackenzie.br. Pensar ser forte foi um erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria sua saliva e o milagre então de milhares que eu veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha é o fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim, Pedro, Petrus, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim, Pedro, Petrus, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Conforme nós anunciamos, nós vamos tratar hoje sobre divórcio, a apostasia do amor, à luz de Mateus capítulo 19, versos 3 a 12. O índice de divórcio está crescendo no mundo inteiro. Em alguns países, como a América, já passa de 50% o número de pessoas que se divorciam. Em alguns lugares, como no Brasil, muitas pessoas se unem numa relação estável, num concubinato e não consideram mais o casamento legal como algo importante para a constituição de uma família. O divórcio está crescendo em todas as faixas etárias e até mesmo na terceira idade. Nos últimos 5 anos, o índice de divórcio cresceu 50%. Não há mais fase segura no casamento. A instituição do casamento está cada dia mais sendo bombardeada pela mídia, pelo relativismo moral, pelo descalabro dos costumes, e nós precisamos olhar este assunto à luz da palavra de Deus, dos preceitos de Deus, da lei de Deus, e não apenas conforme os preceitos desta sociedade relativista e sem os parâmetros e sem os absolutos da verdade de Deus. Mateus 19 trata desta matéria. E Jesus tinha deixado a Galileia e ido para a Judeia, para a região próxima ao Jordão, exatamente onde João Batista pregava. E João Batista denunciou o relacionamento ilícito do rei Herodes, que tinha estado numa relação de adultério com a sua cunhada, e por denunciar esse pecado de infidelidade conjugal do rei, João Batista foi preso, João Batista foi decapitado. Os fariseus agora chegam para Jesus, querendo colocar Jesus contra Herodes e colocar Jesus contra Moisés, colocando uma pergunta de algibeira, uma pergunta apenas com intenções de apanhar Jesus no contrapé, tentando tirar de Jesus uma resposta que pudesse incriminá-lo. E a pergunta foi esta: é lícito ao marido
repudiar sua mulher por qualquer motivo? Esta pergunta também estava endereçada para que Jesus se posicionasse diante de duas escolas rabínicas muito conhecidas na época, a escola do rabino Hillel e a escola do rabino Shammai. A escola de Hillel era liberal, um homem podia divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. A escola de Shammai era uma escola conservadora e apenas a infidelidade justificaria um pedido de divórcio. Em outras palavras, também os fariseus queriam que Jesus se posicionasse numa ou noutra escola. Jesus Cristo não responde à pergunta dos fariseus entrando no esquema dos fariseus. Ao contrário, ele devolve a pergunta para eles assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Jesus Cristo está mostrando uma coisa importantíssima aqui. Em vez de ele entrar no assunto de divórcio, ele chamou os seus contendores a voltar-se para a Bíblia, a voltar-se para a palavra, a voltar-se para as Escrituras. Não tendes lido? E quando Jesus volta para a Bíblia, ele não volta para a Bíblia para discutir divórcio, ele volta para a Bíblia para discutir casamento. O grande problema da sociedade brasileira e mundial é que se fala muito de divórcio sem entender primeiro o que é casamento. Nós temos um número explosivo de divórcios porque nós não paramos para refletir o que é casamento. Se nós não entendermos o que a Bíblia ensina sobre casamento, nós vamos então ter uma noção errada de casamento e vamos nos apressar rumo ao divórcio. O que é casamento? Jesus estabelece aqui alguns fundamentos, algumas pilastras, algumas colunas do que significa casamento. Primeiro, Jesus diz que casamento é uma relação heterossexual. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. Casamento é a relação de um homem com uma mulher, de um macho com uma fêmea. Este é o preceito de Deus. Qualquer outro arranjo para tentar satisfazer as demandas da sociedade está na contramão do projeto de Deus. Segundo lugar, o casamento, além de ser heterossexual, ele é monogâmico. A Bíblia diz, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, não às suas mulheres. Desde o princípio da criação, quando também Deus estabelece a dádiva da lei lá no Sinai, reafirma a monogamia. Quando a Bíblia diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não as mulheres do teu próximo, porque o casamento estabelecido por Deus e regulamentado por Deus é monogâmico. É assim também no período da graça, quando Jesus Cristo, ao ser interrogado sobre a matéria, reafirma o preceito da criação. E o apóstolo Paulo diz, num sentido de exemplo e modelo, que o bispo, que o pastor, que o presbítero deve ser marido de uma só mulher. Então, o casamento, além de heterossexual, ele é monogâmico. Mas Jesus prossegue e diz que o casamento também é monossomático, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De tal maneira que a relação sexual, que é proibida por Deus antes do casamento, por ser fornicação, e o relacionamento sexual, que é proibido por Deus fora do casamento, que é adultério, é agora legitimado no casamento. O sexo foi criado por Deus, ele é puro, ele é santo, ele é bom, ele é deleitoso e ele é uma bênção estabelecida por Deus para ser usufruída no contexto do casamento. Mas ainda Jesus estabelece uma quarta coluna do casamento, que é a indissolubilidade. O Senhor Jesus disse, e o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O projeto de Deus é de um casamento não até a primeira crise, não até a primeira briga, não até o primeiro desencanto. O projeto de Deus é que o casamento dura enquanto dura a vida. Ele é indissolúvel.
Nós, muitas vezes, fragilizamos esses vínculos e nós, muitas vezes, criamos mecanismos para nos escaparmos da aliança e do jugo conjugal. Mas o propósito de Deus é que o casamento seja de fato indissolúvel. Quando a Bíblia fala o que Deus uniu, não o separe o homem, Jesus não está dizendo aqui que qualquer autoridade humana possa ter competência para desfazer o que Deus fez. A palavra homem na língua grega aqui é neutro. É o homem, é a mulher, é o conselheiro, é o pastor, é o sacerdote, é o juiz. Nenhum ser humano tem competência para desfazer o que Deus fez. Alguém argumenta assim, bom, mas o meu casamento foi feito apressadamente. Eu não consultei a Deus quando me casei. Me casei até contra a orientação dos meus pais. Ou eu era muito novo, inexperiente, não sabia bem o que estava fazendo. Então Deus não estava nesse negócio. Deus não foi aquele que estava por trás do meu casamento, colocando o seu aval nesta minha relação conjugal. É muito importante entender isso. Mesmo que você não consulte a Deus para fazer uma aliança, quando você faz esta aliança, Deus a ratifica. Então, você não tem autoridade dentro das Escrituras para desfazer o seu casamento com este argumento. Porque agora, feita a aliança, esta aliança é ratificada, ela é selada, e a Bíblia diz que Deus é testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade, e a Bíblia diz que Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. Então os fariseus voltaram para Jesus e fizeram uma segunda pergunta. Por que então Moisés mandou dar carta de divórcios e repudiar? Querem colocar Jesus contra Moisés. E Jesus responde, Moisés não ordenou, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. É importante entender isso, que os fariseus, que eram tão zelosos da lei, estavam fazendo uma leitura errada de Moisés. Há uma grande diferença entre ordenar e permitir. Moisés nunca ordenou o divórcio. O divórcio não é uma ordenança divina. Deus instituiu o casamento, não o divórcio. O divórcio não é uma instituição divina, é uma permissão divina. E uma permissão divina por causa da dureza do coração. E o que é dureza do coração? É exatamente a incapacidade de perdoar. O propósito de Deus é que o casamento permaneça. É claro que não há casamento perfeito. Duas pessoas imperfeitas não podem formar uma relação perfeita. O casamento precisa de ajuste, precisa de investimento, precisa de renúncia, precisa de amor, precisa de cuidado, precisa de atenção. Muitas vezes se comete erros nesta relação e é preciso reparo, é preciso conserto, é preciso perdão. Mas quando os corações estão tão endurecidos que não conseguem perdoar, então o divórcio é uma necessidade nesta situação. E Jesus disse que o divórcio só vem por causa da incapacidade de perdoar. Mas não foi uma instituição divina, não foi uma ordenança da lei, não foi uma ordenança de Moisés. E Jesus deixa isso claro, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu, entretanto não foi assim desde o princípio. Em outras palavras, Deus não fez provisão para o divórcio, Deus instituiu o casamento. Estabeleceu princípios e normas que devam reger o casamento, mas Deus não fez provisão para o divórcio. E Jesus Cristo deixa claro agora dizendo o seguinte, que qualquer homem que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Jesus está estabelecendo aqui uma cláusula de exceção para a legitimidade
do divórcio. Ele está dizendo que aquele cônjuge que foi traído, vítima do adultério do seu cônjuge, aquele cônjuge que passou pelo drama da infidelidade do seu consorte, esse tem direito legal de, se precisar, então divorciar-se e, obviamente, contrair novas núpcias. Este é o preceito de Jesus. Agora, se esse divórcio não foi por uma base bíblica, qual seja infidelidade conjugal, esse segundo casamento, aos olhos de Jesus, vai ser um adultério. Por quê? Porque a primeira relação não foi desfeita, porque o primeiro casamento não foi desfeito, ele ainda permanece, mesmo que diante das leis dos homens ele esteja dissolvido, diante da lei de Deus ele jamais foi dissolvido. O apóstolo Paulo volta a este assunto na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, para dizer que existe uma segunda cláusula de exceção, que é o abandono irreversível e irremediável. No caso, o cônjuge que é abandonado tem liberdade para buscar a separação legal, o divórcio, e então contrair novas núpcias. Fora destes dois preceitos, quais sejam infidelidade ou abandono, o divórcio se torna ilegítimo aos olhos de Deus e um possível segundo casamento também ilegítimo diante dos preceitos da lei de Deus. O preceito de Deus é que o perdão é melhor do que o divórcio. Um casamento adoece, mas ele pode ser curado, ele pode ser restaurado. E este amor que talvez está murcho ou até seco, pode ser renovado pela ação bendita do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus derrama o amor no coração pelo Espírito Santo. Um casamento adoecido pode ser tratado, pode ser curado, pode ser restaurado, porque onde há perdão, há cura, onde há perdão, há restauração, onde há perdão, há recomeço. O perdão é maior do que a mágoa, o perdão é maior do que o ódio, o perdão ele é maior do que qualquer drama existencial vivido no casamento. Não tome a decisão de divorciar, tome a decisão de perdoar, tome a decisão de amar, invista no seu casamento e você certamente verá as maravilhas de Deus no seu casamento e na sua família. Eu quero orar com você neste momento. Vamos orar juntos? Talvez você esteja vivendo um drama pessoal, talvez você esteja pensando em separação, em divórcio, talvez você esteja vivendo essa angústia na sua alma e esse drama na sua família. Ore comigo agora, neste momento. Deus querido, eu quero colocar a vida daqueles que nos assistem nas tuas mãos. E te pedir, ó Deus, que tu apliques esta palavra ao coração de cada pessoa que nos assiste, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja reconciliação, para que haja, Deus, a disposição de perdão, de amor, de companheirismo, de diálogo, de investimento, de renovo, de restauração. Que tu operes, meu Deus, o milagre do amor sendo derramado no coração pelo teu Espírito, para que aquele deserto volte a florescer, para que essas feridas sejam fechadas, para que estes abismos, ó Deus, possam ser tapados e aí se construam pontes de diálogo, de contato, de harmonia, de relacionamento, para que a tua glória se manifeste nesta casa, para que a tua bênção se estabeleça neste casamento e que um tempo novo da tua parte venha sobre esta família. Esta é a minha oração, Senhor, e o meu clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém.